A gente vai falar com o nosso advogado, né? Aliás, o seu advogado, doutor Irlan Melo, está aqui com a gente já no nosso sofá. Irlan, tudo bem? Bem, tudo Gravata bonita, Irlan? Olá, bonita Chique mesmo, demais. hein? Moderna. Doutor, tá bem? Tudo bem? Bom Tudo demais. jóia? Tranquilo? Muito bem, então está na hora da gente conferir o quadro Seu Advogado. Bom, Irlan, hoje você trouxe um assunto que interessa a muita gente, né? Que é a questão do 13º salário. Sim. Né? As pessoas que têm o direito, o que fazer com o 13º salário, né? Dicas importantes para o pessoal que está em casa aí. Algumas pessoas já estão recebendo, inclusive, né? Nessa semana, Sim. algumas empresas pagam, né? O 13º, que é um direito de todo trabalhador, né? É verdade. Olha, algumas pessoas já estão recebendo, por quê? Porque você pode receber a primeira parcela do 13º salário, normalmente é paga até o dia 20 de novembro. Se você for pagar integralmente o 13º salário no mês de novembro, você pode efetuar esse pagamento até o dia 30 de novembro. E se for pagar parceladamente, né, faz uma parcela até 20 de novembro e a outra até 20 de dezembro, né? Então, a gente tem muitas dúvidas com o pessoal de casa, né, que foi entrevistado aí pelas ruas, e a gente então vai a essas perguntas e o doutor Irlan Melo volta respondendo cada uma delas. Vamos lá, roda por favor. Olá, meu nome é Rosane e gostaria de saber quem tem direito ao 13º. Reforçando o que a gente já falou, né? Isso, mas é importante, né, a gente deixar claro que todo trabalhador que tem a sua carteira assinada, ele tem o direito ao seu 13º salário. Vamos aproveitar a pergunta dela e explicar também que o 13º salário foi criado em 1962 no governo Vargas e ele foi criado justamente para possibilitar ao trabalhador ter uma renda extra no final do ano para poder aproveitar esses momentos com a família, no lazer, né? Só que o que acontece é que muitas vezes o 13º é utilizado para quê? Para pagar dívidas, né? Sim. Mas quando o legislador criou o 13º, a figura do 13º, ele o criou com o objetivo de proporcionar um lazer, um bem-estar para a família. Vou fazer uma pergunta a você. Quando o legislador criou o 14º? Não, lá no Senado existe esse 14º aí, a gente pode até falar dele depois. Tem profissões que tem até o 15º. Vamos ficar no 13º por enquanto aqui, que é o que interessa para a maior parte da população. Segunda pergunta, por favor. Bom dia, meu nome é Juliana e eu gostaria de saber qual que é o prazo para o pagamento do 13º salário. Muito boa sua pergunta, Juliana. Às vezes as pessoas ficam com dúvidas, né? E às vezes o empregado ele fica sem saber se ele pode ou não cobrar em relação ao seu empregador. Olha, o dia certo de pagar o 13º salário é entre o 1º dia de janeiro até o 20º dia de novembro, a primeira parcela. Se for pago integralmente, ele pode ser pago até o dia 30 de novembro. Se for pagar parceladamente, então tem até o dia 20 de novembro para pagar a primeira parcela e 20 de dezembro para pagar a segunda parcela. Então quer dizer que se a empresa quiser pagar a primeira parcela do 13º lá para março, abril, maio, no meio Nada do ano, impede. A pessoa pode pedir, solicitar isso então antes. Solicitar pode, mas não é uma obrigação do empregador de efetuar o pagamento. Ele tem até o dia 20 de novembro para efetuar o pagamento da primeira parcela. Ou seja, só pode pagar em dezembro quem efetuou o pagamento da primeira parcela até dia 30 de novembro. Exatamente. Caso contrário, tem que ser pago integralmente até o dia 30 de novembro, que seria amanhã. Não, é sábado. Sábado, perdão. Sábado. E os nossos Aí você prorrogaria para segunda-feira. Segunda-feira. Os nossos telespectadores têm mais dúvidas, por favor. Meu nome é Cláudio, eu gostaria de saber em quantas vezes o 13º pode ser parcelado. Cláudio, olha, ele pode ser parcelado em até 2 vezes. É claro que no dia a dia, né, às vezes o trabalhador faz algum tipo de acordo com o empregador e ele pode até parcelar em mais vezes, mas isso não é legal. O legal é se pagar em até 2 vezes. Muito bem. Próxima pergunta. Olá, meu nome é Gilson. Eu gostaria de saber se eu posso receber o meu 13º salário de uma vez? Ô Dilson, pode sim, mas só que há uma faculdade da empresa em parcelar em até 2 vezes. Então, se a empresa decidiu parcelar em 2 vezes, não há nenhum instrumento que a obrigue a pagar de uma vez só. O seu advogado responde mais uma pergunta. Vamos a ela. Bom, meu nome é Jonathan. Eu gostaria de saber, em caso de demissão, como é feito o pagamento do 13º salário. Jonathan, no caso de demissão, o pagamento do 13º salário tem que ser feito junto com a sua rescisão do contrato de trabalho. Porém, se você trabalhou proporcionalmente, ou seja, se você trabalhou apenas 10 meses e foi mandado embora, você vai receber o seu 13º salário proporcional ao tempo que você trabalhou. Muito bem, ainda temos mais perguntas, vamos lá.
Olá, meu nome é Camila. O que acontece com o empregador que não respeita o prazo de pagamento do 13º salário? Camila, o empregador ele pode sofrer uma fiscalização do Ministério do Trabalho, isso vai gerar uma multa para ele. Agora, para o trabalhador em si, ele tem o prejuízo de não receber no prazo e ele pode exigir o quê? Ele poderia exigir uma correção monetária em relação ao valor. Não há uma multa específica por não pagar o 13º salário no prazo. Ok. Deveria ter, né? Deveria, né? A legislação poderia alterar isso, porque é algo que todos os trabalhadores contam com isso no final do ano, né? Mais perguntas, por favor. Oi, meu nome é Felipe. Eu queria saber que se o empregado não recebe o 13º, como que ele pode buscar seus direitos? Felipe, isso acontece muito, né? Por algum motivo a empresa está numa situação difícil, não paga o 13º. A primeira coisa que o empregado deve fazer é tentar um acordo com o empregador, conversar, chegar num acordo para receber o valor. Se caso ele não receber, é um motivo, uma causa de rescisão indireta do trabalho. Ou seja, ele pode ingressar na justiça, tanto para ser mandado embora, ou então ele pode ingressar na justiça mesmo trabalhando, única e exclusivamente para receber o 13º salário. Muito bem. E a última pergunta, então, registrada nas ruas. E gostaria de saber se empregado com menos de um ano de trabalho tem direito a receber o 13º salário? Com certeza, só que ele vai receber proporcional ao tempo que ele trabalhou. Né? Se ele trabalhou apenas 5 meses, ele vai receber 5/12. Interessante também que as pessoas, às vezes, têm dúvidas em relação, assim, por exemplo, eu sou empregado doméstico, eu tenho direito de receber? Claro, tem direito de receber também, dentro dos prazos fixados. Agora, algumas categorias que não têm direito de receber, como, por exemplo, estagiário. Tadinho dos estagiários, né? Não podem. Não tem direito de receber. Recentemente, eles conseguiram o direito de, se estão há 12 meses trabalhando no mesmo local, eles conseguem as férias, né? Porque na minha época nem tinha isso, mas hoje tem. Mas o 13º, por exemplo, agora, não tem. Como é que é feita essa conta para o 13º proporcional no caso de quem tem menos de um ano? Porque o cara que tem um ano, ele recebe um salário a mais. Sim. O que tem menos de um ano. Vamos fazer uma conta bem fácil para que o telespectador possa entender. Por exemplo, você recebe R$1.000 por mês e trabalhou 5 meses. Então, você vai receber de 13º proporcional R$500. Então, você pega o valor do salário. Na verdade, eu até me equivoquei, porque você pega o valor do salário, divide por 12 e multiplica pelos meses que você trabalhou. Então, um trabalhador que trabalhou 6 meses e recebe R$500 e recebe R$1.000, ele tem direito a R$500 proporcional. Entendi. 5 meses daria 5 meses é um pouquinho a menos, 480, por aí. Entendi. Então, essa é a proporcionalidade. Muito bem. Agora, eu ouvi dizer, eu queria saber se essa informação procede, que há um projeto que está sendo votado no Congresso para a extinção do 13º. Essa informação procede ou não? Olha, nós vemos no Congresso vários e vários projetos que retiram direitos dos trabalhadores e também flexibilizam a relação de trabalho. Esse é um projeto que está em pauta, sim, mas eu acredito que é muito difícil que ele seja aprovado, porque as centrais sindicais, os sindicatos, os mesmos trabalhadores, os aposentados, porque, por exemplo, aposentado também tem direito de receber o 13º salário. Então, toda essa classe vai impedir que esse projeto prossiga. E por exemplo, é um benefício que vem da empresa, né? Não vem do governo. O governo não tem despesa nenhuma com isso. Ao contrário de outros benefícios, como por exemplo o seguro-desemprego, né? O 13º é uma obrigação da empresa. E na hora da rescisão, a empresa tem que pagar você também proporcional ao tempo que você trabalhou no 13º. A gente sabe que há uma multa de 40% em cima do fundo de garantia. Sim. Quanto ao 13º, normal. Você vai receber o que você trabalhou proporcional. O que você trabalhou proporcional, e se caso ele demorou a pagar ou não pagou no prazo, teria o juro e correção monetária em cima disso. Quando em caso de aumento de salário no meio do ano, também é proporcional o tempo de meses para trás do que você trabalhou com o salário? Você ganhava 1.000 e depois você passou a ganhar 2.000. Isso. Então, que é uma boa, né? Tem um aumento de 100%. Sim. Você calcula-se o tempo que você ganhou 1.000 e depois o tempo que você ganhou 2.000? Exatamente. Você faz um cálculo proporcional em relação ao valor que você recebia de uma remuneração e o valor que você passou a receber na outra remuneração. O resultado disso é o seu 13º salário. Isso pessoalmente, o salário só no final do ano, né? Normalmente também, Maurício, por quê? Né? Porque os dissídios, eles acontecem normalmente no final e no começo do ano. Sim. Né? E se os dissídios são aprovados no final do ano, já passa a valer a partir de 1º de janeiro. O que acontece é que muitas vezes não há acordo, então você tem que passar para a justiça definir o valor. E aí você vai para a justiça até
que se define esse valor. O dissídio é legal você explicar, Irlan, para quem não conhece o que é o dissídio, essa margem de aumento de salário por sindicato, né, mais ou menos? Sim, o dissídio nada mais é que um acordo entre o empregado, os representantes dos empregados, que é o sindicato, e o representante dos empregadores, que são todas as empresas. Eles se reúnem normalmente para se questionar questões de aumentos, de salários, ou seja, sempre tem um percentual de reajuste, também condições de trabalho. Tem, por exemplo, convenções coletivas que falam, por exemplo, em relação à maternidade, além do que a lei já prevê, questão de creche, questão, por exemplo, da hora extra, qual é a questão de alimentação. Por exemplo, se nas convenções, quando há um dissídio, não se estabelece nada em relação à hora extra, a legislação diz que a hora extra é 50%. Porém, dentro da convenção, através de um dissídio, você pode colocar essa hora extra a 100%. Isso é válido por lei? Isso é, com certeza. Irlan, tem poder legal. Agora, o empregador, por exemplo, que ele não respeita as datas de pagamento da primeira parcela ou do integral. Vamos supor que ao invés de pagar, porque se paga a primeira parcela, você vai dividir em 2 vezes, a primeira tem que ser paga até o dia 20 de novembro. Se o empregador não paga até o dia 20, ele passa essa data, 1 dia, 2 dias ou mais, ele só pode sofrer alguma punição? O que pode acontecer? Ele pode sofrer uma punição do Ministério do Trabalho, porém isso não acarreta nenhum benefício diretamente em prol do trabalhador. Por que eu digo diretamente? Porque essas multas que são pagas ao Ministério do Trabalho, elas se revertem em programas de benefício ao trabalhador, programas de alimentação, programas de requalificação profissional. Então, diretamente não, mas indiretamente ele pode receber. Irlan, a gente está aqui falando sobre os direitos, né, do 13º do salário. Agora que as pessoas estão um pouco mais informadas sobre esses direitos, a gente vai conferir uma curiosidade, né? O que será que as pessoas estão pensando, como será que elas estão pensando em gastar esse 13º salário? A gente vai conferir e voltamos comentando. Pode rodar. Sim. Final de ano é sinônimo de festas e muitas compras. Mas será que a época é ideal para assumir novas dívidas? Hoje nós vamos saber o que as pessoas pensam sobre isso. Quanto você costuma gastar com os presentes de final de ano? Uns 900, 1.000, porque é para a família inteira, né? Para mãe, pai, irmão, irmã. Você costuma dar presentes para todos os seus amigos ou só para familiares mais chegados? Só para familiares. Da família em primeiro lugar. Só para familiares. Final de ano, a gente tem vontade de fazer isso, né? Presentear as pessoas. O seu 13º fica por conta dos presentes de Natal? Não, eu junto para pagar as contas do ano que vem. Não, fica por conta de pagar a conta. É ele e mais um monte de gente, né? Que usam para pagar a conta. É verdade. Acaba que o 13º é o que deveria ser um extra para que a pessoa pudesse adquirir algo mais, ele acaba pagando algo que já está comprometido há muito tempo. Né? Às vezes a pessoa já está devendo cheque especial, já está devendo o banco de alguma forma, ou então ela prefere guardar isso para pagar as contas do início do ano, né? Que não são IPVA, poucas, IPTU, matrícula da escola. Se a pessoa está em condição de dívidas, é melhor que quite essas dívidas e aí, quem sabe, no ano seguinte você pode usufruir do seu 13º salário para comprar presentes, né? Que é o propósito do 13º salário. Eu até brinquei com a pergunta, mas dá para você falar um pouquinho só para o pessoal de casa entender um pouco? Porque a gente olha para o Legislativo e alguns deles têm 14º, outros até 15º. É verdade. Então, é só para explicar, para ficar um pouco claro, por que existe esses que têm o 14º, 15º, e a população às vezes tem que lutar para pegar o 13º? Na verdade, essa nomenclatura não existe. Por exemplo, você não vai ver no contra-cheque de um parlamentar 14º, 15º salário. Porém, você vê em várias categorias, por exemplo, principalmente na categoria política, né, alguns penduricalhos, né? Então, por exemplo, eles colocam lá auxílio paletó. E o auxílio paletó é exatamente o valor do seu salário. Aí seria um 14º. Colocam lá, auxílio moradia. É mascarado, então. É mascarado, não vem lá colocado exatamente o que é. E aí as pessoas acabam tirando a credibilidade dessa classe. Por quê? Porque você vê várias e várias pessoas recebendo esses valores e aí a população, de modo geral, tem direito ao 13º e nós estamos vendo o caso aqui, olhe lá.